Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, começando nossa programação na noite de hoje, dia 15 de março de 2024. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje vamos dar sequência ao nosso programa Boletim DX, ouvindo aí mais um áudio inesquecível do nosso amigo Daniel Camporini. Em sequência vamos ter áudios do programa Em Contato, vamos ter várias informações de X e também informações da nossa amiga Victoria Sepsio com o programa Rincon de Exista da Rádio Romênia Internacional. E várias outras informações no decorrer da nossa programação na noite de hoje. Ok, amigos? Você está na nossa Rádio DX. Muito boa noite e vamos dar sequência à nossa programação. Boa noite, amigos do DX Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. A partir de 1922, las grandes corporaciones estadounidenses de radiodifusión establecieron emisoras y exportaron receptores a toda Latinoamérica para difundir la nueva tecnología de la radio. Y en este sentido, México no fue la excepción. En 1923 empezaron a transmitir desde el Distrito Federal varias emisoras. La primera de ellas nace el 8 de mayo y fue la identificada como Radio CYL, fundada por Raúl Azcárraga Vidaurreta y Félix Palavicini, que también eran propietarios de los almacenes Casa de la Radio y del diario El Universal. La segunda radio es la del ingeniero José de Lerrán, que ya se identificaba con la nueva sigla de CYB, que estaba en el aire de manera irregular desde 1924. Esta pasó luego a ser propiedad de la compañía cigarrera El Buen Tono, de capitales franceses. Radio CIB posteriormente pasaría a ser Radio XEB, la B grande de México, convirtiéndose de este modo en la primera emisora comercial mexicana. Alegría de fiestas patrias, canto de libertad y música de felicidad. El XEB, la B grande de México. México canta y sus canciones son el reflejo de alegría, y en este mes de la patria, XEB le ofrece la música mexicana. La CYB surgió al aire en las festividades patrias de 1923, más exactamente el día 15 de septiembre, y transmitía solamente los días martes, jueves y sábados durante 1 hora y unos minutos más en los horarios nocturnos. La programación musical que se emitía era sobre música clásica o de las grandes orquestas, y la denominada música popular no era tan difundida en esos años. En 1929, cuando México recibe la designación internacional de las siglas XC para sus emisoras de radio, se cambia su sigla identificatoria por la de XEB. La emisora cambia su frecuencia a los 665 kilociclos en la banda de 451,1 metros de la onda media, que operaba con una potencia de 1 kilovatio. Eran tiempos en que en México solo estaban activas 19 emisoras. Al ingresar a la década de 1930, la XEB ingresa a su mejor época y en 1933 cambia nuevamente su frecuencia, ahora a los 1030 kilociclos en la banda de los 291 metros de la onda media y con 10 kilovatios de potencia. También en 1933 incorpora una señal en la onda corta, empleando la frecuencia de 6000 kilociclos en la banda de 49 metros y empleando en este caso la sigla XCB-T. Su historia en la onda corta no es muy extensa. El 29 de marzo de 1941, una reorganización de frecuencias de onda media y corta en México traslada a la XCBT a los 9.625 kilociclos, en la banda de los 31 metros.
En 1957, la emisora es vendida al sistema Radiópolis y desaparecen para siempre sus emisiones en la onda corta. XEB, la estación del buen tono, Sociedad Anónima. Esta es otra especialidad XEB. XEB y XEBT, emisoras de América desde la capital mexicana. Una nueva forma de entretenimiento por radio que presenta XEB, la B grande de México, desde la capital para todo el país. Es la música más bonita del cuadrante. Es XEB, la B grande de México. 1220, Canal Libre Internacional, desde la capital de México para el mundo entero. XEB, la B grande de México, transmite con 100.000 watts de potencia en la banda de amplitud modulada para toda la República Mexicana y más allá de las fronteras. Canal Libre Internacional, XEB, la B grande de México. Estos son los años en que la XEB entra en una batalla por la audiencia con la XEW, la voz de la América Latina, que era mucho más potente, y luego también con Radio 1000, y lo hace a través de la contratación de los grandes artistas en todos los órdenes. Técnicamente era muy difícil superarse, ya que la Segunda Guerra Mundial impedía obtener mucho del equipamiento técnico necesario. Finalmente, el Imperio de Azcárraga se apoderaría de la XEB, hasta que en 1983 la estación pasaría a manos del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, y en la actualidad ocupa la frecuencia de 1220 kilociclos en la onda media y el canal de 94.5 megaciclos en la modulación de frecuencia, siendo considerada actualmente como la emisora más antigua en actividad. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini. Bom, amigos e amigas, acabamos de ouvir aí a participação mais que especial do nosso saudoso amigo Daniel Camporini, falando sobre a extinta rádio XEB, ou seja, XEB, lá do México, La B Grande de México. Cada vez mais estamos chegando aí aos últimos áudios interessantes do nosso amigo Daniel Camporini, essa fonte que ele tinha aí de muito material, muito áudio, realmente de bastante conteúdo espetacular. Ok, amigos? Mas vamos trazer já para os amigos algumas informações sobre o mundo do rádio. É que nos chega desde a Europa a seguinte informação: fim de semana com a estação imaginária Whisky Zulu II, ou seja, WZZZ2. A estação imaginária apresenta mais músicas para todos. A WZZZ2 é transmitida para a Europa via o Shortwave Gold no domingo, 17 de março de 2024, das 10 às 14 UTC, em 6.160 kHz, e depois às 21 UTC, em 3.975 kHz. Os amigos que desejarem ouvi-la podem escutar próximo domingo, dia 17 de março, das 10 às 14 UTC, em 6.160 kHz, e também às 21 horas UTC, em 3.975 kHz, aí direto da Europa, ok? Outra informação também que nos chega é que, deixa eu pegar aqui, um artigo interessante é que todos os veículos novos vendidos nos Estados Unidos deverão incluir rádio AM por lei. A lei do AM, para cada veículo atingido, ou aliás, para cada veículo atingir o número necessário de copatrocinadores na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos,
para ser aprovada. A versão da Câmara, liderada pelo deputado Josh Gottheimer, atraiu 224 patrocinadores, garantindo maioria simples de votos. Esta legislação visa incluir rádio AM em todos os veículos fabricados ou vendidos nos Estados Unidos. Certo? Muito interessante aí essa lei. O projeto recebeu um aumento significativo no apoio bipartidário nos últimos dias. E o NAB e as associações estatais de radiodifusão têm feito lobby a favor da iniciativa. A versão do Senado está próxima da maioria simples e o Departamento de Transportes está preparado para implementá-la assim que for aprovada. A lei gerou amplo apoio público, com mais de 400 mil e-mails, cartas e postagens nas redes sociais dirigidas a senadores e deputados. Ok, amigos? Então, infelizmente, nosso país está indo na via-mão do que acontece aí fora. Lógico, alguns países da Europa já até extinguiram o próprio FM, não é? Mas muitos aí ainda de proporções continentais, como é o Brasil, como é a Índia, a própria China. O Brasil está indo de contramão, está indo remando contra a maré em relação à questão do AM. Enquanto aqui se fecha emissoras de AM, a Argentina, nosso país vizinho, libera outorga para inúmeras emissoras. Bem, cada um com o que aprovou, né? Com o que aceitaram. Então, a maioria dos empresários brasileiros, dos 100% dos empresários, das 100% de emissoras de AM, 70% resolveram migrar. E os custos foram e ainda são bem altos, que chegam até a R$300 mil para poder fazer aí a migração do AM para o FM. Ok, amigos? Então não saiu barato aí essa migração. Ok? Mas vamos que vamos. Chega também uma informação que tem um novo receptor chegando aí para os amantes das ondas do rádio. É o receptor stressless. Alguma coisa nesse sentido. O kit receptor stressless. Lemos no site Hackaday a análise deste novo receptor que se apresenta em modo kit para você mesmo montar. Dan Robinson comprou um receptor de ondas curtas conhecido como kit receptor sem estresse. Então essa é a tradução do stressless. Ele informa que não teve certeza se o receptor vem da montagem de um kit mais complicado ou da operação de receptor mais complicado. De qualquer forma, é um kit atraente que parece fácil de montar. Presumivelmente, para reduzir o estresse, as placas de VFO e do receptor já estão construídas. Portanto, a montagem envolve apenas algumas horas conectando grandes componentes e placas. Comparado com outros kits, este é bastante simples. Ficamos surpresos ao ler que o fornecedor afirma que o firmware não pode ser atualizado. Claro, nos perguntamos se isso é verdade. Quanto às especificações técnicas, o receptor é somente AM e pode operar de 100 kHz a 30 MHz. Utiliza dupla conversão com frequências intermediárias de 21.4 MHz a 455 kHz. Há um conector BNC na parte traseira e o rádio requer entrada de 11 a 15 volts. Aparentemente, o gerador de frequência interno é um SI5351. A sensibilidade e a seletividade parecem muito boas para um rádio AM. Ficamos surpresos ao ver que o rádio não tem capacidade para SSB, pois ser AM apenas a torna menos útil para operadores de rádio amador ou outros interessados em radiodifusão não comercial. Se fizermos as conversões corretamente, o kit é bastante caro,
principalmente considerando que é apenas AM. Ainda assim, gostamos que um kit de rádio bonito possa ser facilmente montado. Estávamos interessados em saber como funcionava, e o vídeo de Dan nos permite experimentá-lo praticamente sem esforço. Ok, amigos? Então fica aí mais uma informação. Se desejam buscar aí esse vídeo do Dan, ele está disponível aí no site do hackadai.com, ou seja, hackadai.com. Então vamos lá soletrar em alfabeto fonético: Hotel Alpha Charlie Kilo Alpha Delta Alpha Yankee ponto Charlie Oscar Mike /2024 /03 /12 Sierra Tango Romeo Eco Sierra Sierra Lima Eco Sierra Sierra tracinho, que é o hífen, ok, amigos? Então tracinho Sierra Hotel Oscar Romeo Tango Whisky Alpha Victor Eco tracinho Romeo Eco Victor India Eco Whisky Eco Delta cerquilha ou jogo da velha, como assim alguns entendem, Charlie Oscar Mike Eco November Tango Sierra. Ok? Esse é o link direto aí do áudio do Dan, que fez aí essa comparação. E ele até é bonito, ok, amigos? Então, o kit receptor stressless, ou seja, sem estresse. Bom, mas agora vamos passar umas informações para os amigos. É que podemos ouvir de 1 às 2 UTC diversas emissoras internacional e até nacional também. De 1 às 2 UTC, ou seja, das 10 às 11 da noite aqui no Brasil, podemos ouvir a Baby by Radio em 5.050 e 9.820 kHz. Podemos escutar de 1 a 1h15 a Ucrânia Radio em 1.386 kHz, ou seja, exclusivo aí para a Europa. Também podemos ouvir de 1 a 1h25 UTC a Vanido Radio, que é emissora de fax lá da Rússia em 6.455 kHz. De 1 a 1h30 UTC a Rádio Internacional da China digital em 15.695 e 17.760 kHz. De 1 a 1h30 podemos ouvir a Rádio Vaticano em 7.305 kHz em português para o Brasil. Também pode-se ouvir de 1 a 1h30 a HCJB, a Voz dos Andes, em 6.050 kHz, ok? Como também podemos ouvir a BBC em 6.195, 7.410 e 7.445 kHz. Também podemos ouvir a Voz da Mongólia em 12.085 kHz, de 1 a 1h30. Também podemos ouvir a FEBC, ou seja, a FEBC, desde Manila, em 15.560 kHz. Também podemos ouvir a Rádio Taiwan Internacional em 5.800 kHz. Ouvimos também, nesse mesmo horário, a Adventist World Radio em 9.800 e 11.830 kHz, como também em 15.625 kHz. Outra emissora também que podemos ouvir é a Rádio Voz da América, de 1 a 1h30,
em 9.415, 9.745 e 15.715 kHz. Também podemos ouvir de 1 às 2 UTC a rádio argentina para o exterior em 9.455 kHz. Também podemos ouvir de 1 às 2 UTC a CNR2, que é a Rádio Nacional da China, a CNR2 China Business, em 9.775 kHz. Também podemos ouvir de 1 às 2 UTC a CNR1, já com JAMA e FireDrake, em 7.580, 9.450, 9.510, 9.790, 11.530, 11.895, 12.015 e 17.740 kHz. Também podemos ouvir, nesse horário de 1 às 2 UTC, a BBC de Londres, em 1.413, 6.035 e 7.430 kHz. Também podemos ouvir de 1 às 2 UTC a KBS World Radio em 11.810 kHz, como também em 11.880 kHz para a América do Sul, ok? A frequência de 11.810 é direcionada ao Japão, e também em idioma japonês. Outra informação, aliás, outra emissora que podemos ouvir também é de 1 às 2 UTC, a Rádio Romênia Internacional, em espanhol, em 7.325 kHz. E também a Rádio A Voz da Turquia, em português, em 7.280 kHz. Em sequência, já vai seguindo com a programação em espanhol. Ok? Também podemos ouvir a Rádio Taiwan Internacional, diretamente de Taiwan, em 1.422 kHz, mas essas frequências não chegam aqui, então é exclusiva apenas para a ilha de Taiwan. Então, amigos, tem muitas emissoras, muitas pessoas, não, as ondas curtas vão acabar, mas tem muita emissora internacional ainda nas ondas curtas. As grandes broadcasting ainda permanecem, mesmo com potência reduzida. A Voz da América não transmite mais para a América Latina, nem em espanhol, nem em português, mas transmite em português para a África, ok? Mas não deixa de ter aí suas informações em idioma espanhol no site, ok? Deixa eu ver aqui também outra emissora, de 1 às 2 UTC, podemos ouvir a Sound of Europe, ou a Sound of Europe em 11.990 kHz. Cadê outra emissora? Mas também tem várias outras frequências, amigos, aqui. Outra emissora também é a Rádio Free Asia, em 7.580, 9.450, 9.790, 11.530 e 12.015 kHz. Essa Rádio Free Asia sempre recebe bastante interferência da Rádio Nacional da China, a Jami FireDrake CNR1, ok? Outra emissora também que podemos ouvir é a Rádio Miami Internacional, de 1 às 2 UTC, em inglês em 5.010 kHz. Também podemos ouvir de 1 às 2 UTC a WBCQ, em 3.265 e 5.130 kHz. Outra emissora também que nos chega desde os Estados Unidos é a Brother Star, em 7.780 kHz, de 1 às 3 UTC. Outra emissora também com sinal muito fraco do Chile é a RCW, Companhia Worldwide, em 3.910 kHz. Tem também aqui a rádio da Índia, a All India Radio, a Kashvani, serviço para o exterior.
em tibetano em 11.735 kHz, de 1 às 2h30. Deixa eu ver outra emissora aqui também que está aí, que podemos ouvi-la. A Shannon iRadio em 3.016 kHz, mas praticamente quase que não chega para a gente aqui esse sinal, ok? Tem aqui também de 1 às 14h30 UTC a Afeganistão TV Afeganistão Internacional em 7.600 kHz, chega com sinal muito fraco, dependendo da propagação ela ainda dá para se ouvir aqui tranquilamente. Outra emissora também que nos chega de 1 às 13 UTC, a Rádio Marti em 6.030 kHz, também a CNR7 Greater Bay Area em 1.215, 13.770 e 15.550 kHz, lá direto da China, a Rádio Nacional da China 7. Outra emissora também que podemos ouvir, a Rádio França Internacional Digital em 3.965 kHz, de 1 às 2 UTC. Deixa-me ver outra aqui também que pode ser ouvida, a Hope Radio 4, direto dos Estados Unidos, de 1h10 às 2h35, em 15.680 kHz. Outra emissora também que nos chega de 1h15 às 2 UTC é a PBS Yunnan Minority em 7.210 kHz. A Mong Kai Radio em 7.906 kHz, lá do Vietnã. A Voz do Irã de 1h20 às 2h20 UTC em turco em 6.060 e 6.170 kHz, só que com potência reduzida, mas dependendo da propagação ainda conseguimos ouvir por aqui. Deixa-me ver outra emissora também que nos chega, a Voz do Vietnã em 6.165 kHz, de 1h30 às 2 UTC. HCJB, a Voz dos Andes, em 6.050 kHz, de 1h30 às 2h30. A Voz da América, de 1h30 às 2h30. Em 9.355, 11.820 e 15.110 kHz. Outra emissora também, de 1h35 UTC, a Rádio Progresso, em 4.765 kHz. Deixa eu ver outra emissora aqui também que chega pra gente, a Darwin Radio em 8.176 kHz, de 1h57 às 2 UTC, apenas 3 minutos, então aí é jogo rápido, ok? Tem também de 1h35 a 1h45 a Fan Hang Radio em 7.906 kHz, então são algumas frequências também já um pouco mais difícil de serem captadas, mas dependendo da propagação a gente consegue ouvir tranquilamente. Tem também a Tazin Radio de 1h30 às 2h30 em 9.590 kHz. Então tem um dial aí muito bom, de 1 às 2 UTC se consegue ouvir muitas emissoras internacionais, ok, amigos? Então tanto em idioma português como espanhol, inglês, turco, russo, vietnamita, chinês, que é o mandarim, inglês, espanhol, muitos idiomas podemos ouvir de 1 às 2 UTC, ok, amigos? Mas vamos aqui mandar alguns abraços para os amigos, o Rogério Krieger, que está lá em Nova Prata, no Rio Grande do Sul, ao Marcos Álvares Barbosa, que está lá em Recife, Pernambuco, ao nosso amigo Carlos Erdeman, lá por Vera Cruz, Rio Grande do Sul. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao nosso amigo Hugo Tim Alves, por Arapoti, no Paraná. O nosso amigo César Razek, lá por Salvador, na Bahia. Deixe-me ver aqui também. O nosso amigo Neuci Remedibidar, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Luiz Tadeu, lá por
pelo Rio Grande do Sul, mais precisamente Porto Alegre. Deixa-me ver também por aqui o nosso amigo Carlos André, pela cidade aqui de Caruaru, no nosso Pernambuco. Também, buscando áreas mais distantes, o nosso amigo Emanuel Duarte, lá por New Bedford, Massachusetts, nos Estados Unidos. Nosso amigo Flávio Romero, lá por Natal, no Rio Grande do Norte. Nosso amigo Abigail, desde México. Muito buenas noches. Deixa eu ver quem mais por aqui. Outros amigos que estão ligadinhos conosco. O nosso amigo Herblay Ramos, lá por Joinville, Santa Catarina, audiência cativa. Ao nosso amigo Cefa César, lá por Extremóis, no Rio Grande do Norte. Deixa eu ver quem mais por aqui também. O nosso amigo lá da Alemanha, Germany, que está ligadinho conosco já há vários programas, ele está conectado aí, nos ouvindo. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Qualquer dia nos mande o ar da graça, seu nome e a cidade de onde o amigo está nos ouvindo, ok? Também aqui o nosso amigo, cadê aqui? Érico Tavares, por Paudalho, Pernambuco. Ao nosso amigo Nestor Braga, por Jaboatão dos Guararapes, também Pernambuco. Também aqui o nosso amigo Severino, aqui pela cidade de Caruaru, Pernambuco. Grande rádio escuta, aliás, rádio amador, e por que não também rádio escuta, ok? Deixa eu ver quem mais por aqui. O nosso amigo Paulo Prates, ok? Lá pela cidade de Palmeira do Tocantins, no Tocantins. Ok, deixa eu ver quem mais. Luiz Gonzaga, lá por Curitiba, no Paraná. Oswaldo Beruto, lá por Belo Horizonte, Minas Gerais. O Orton Marcos, lá por Formiga, Minas Gerais. Ao Gerlin Dantas, pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Ao Carlos Alberto, lá por João Pessoa, na Paraíba. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Bom, amigos, e a todos que estão ligadinhos conosco e nos ouvindo. Agora vamos ouvir aqui parte do programa da Rádio Havana Cuba, o programa Em Contacto. Daqui a pouco eu volto com mais informações de X e muita informação interessante para todos nós que amamos as ondas do rádio. Você está na nossa Rádio DX. Muito boa noite, amigos. Por las frecuencias internacionales de Radio Habana Cuba, ya estamos en contacto. Cordiales 73 y que tengan un simpo de 5 veces 5. Saludos amigos y bienvenidos a una nueva emisión de En Contacto a través de Radio Habana Cuba, donde estaremos por espacio de 15 minutos hablando de telecomunicaciones y radioafición. El programa de hoy lo dedicaremos a comentarles acerca de el ancho de banda, del cual conoceremos su definición, así como la diferencia que existe entre este y otros términos propios, tan parecidos en esta era digital que generalmente se confunden entre sí. No se vaya de la sintonía, porque tendremos además el comportamiento de la actividad solar y el pronóstico del flujo solar e índice aplanetario, así como las estaciones que están en el aire, para que no pierda la oportunidad de hacer un buen DX. También los concursos más importantes para la próxima semana. Una pausa y comenzamos. En Contacto, un programa de Radio Habana Cuba. Damos inicio al tema de hoy dándoles a conocer la definición de ancho de banda.
El ancho de banda es la máxima cantidad de datos transmitidos a través de una conexión a Internet en cierta cantidad de tiempo. Por lo general se confunde con la velocidad de Internet, cuando en realidad es el volumen de información que se puede enviar a través de una conexión en una cantidad medida de megabits por segundo. Sin embargo, algunos términos de Internet son tan parecidos que generalmente se confunden entre sí. Por ejemplo, el ancho de banda y la velocidad de transmisión de datos. Si al llenar una tina de agua, el grifo tiene una abertura ancha, el agua sale a una velocidad mayor que si el grifo fuera más estrecho. Si el agua se toma como el ancho de banda y la tasa en la cual sale el agua como la velocidad, ya sabes entonces cuál es la diferencia entre ancho de banda y velocidad. Ahora, en muchos móviles encontramos el término de latencia. Si comparamos este con el ancho de banda, encontraremos que la latencia a veces se refiere a una demora o tasa de ping, es decir, la demora que se experimenta mientras se espera que algo se cargue. Si el ancho de banda es la cantidad de información enviada por segundo, la demora es la cantidad de tiempo que demora esa información en ir de la fuente hasta usted. Entre el ancho de banda y la transmisión, el rendimiento es cómo la información se entrega realmente en una determinada cantidad de tiempo. De modo que si el ancho de banda es la cantidad máxima de datos, el rendimiento es cuántos de esos datos llegan a su destino, teniendo en cuenta la latencia, velocidad de red, la pérdida de paquete y otros factores. Le propongo hacer un alto en el tema de hoy para dar a conocer las estaciones que están en el aire, para, como siempre le digo, no pierda la oportunidad de hacer un buen DX. Los operadores Oscar November 4 Mike Alpha Oscar November 5 November Tango y Oscar November 5 Tango November operan como Juliet 38 Whiskey hasta el 16 de marzo. La actividad es en las bandas de 160 a 10 metros. Las QSL según las instrucciones de los operadores. Tom Alfa 9 Alfa está en el aire como Papa Juliet 7 Alfa hasta el 30 de marzo. La actividad es en las bandas de 46 metros en los modos CW, SSB, FT8 y FT4. Las QSL directas a domicilio. Los operadores Foxtrot 5 November Victor Foxtrot 5 Radio Alfa Victor y Mike 0 November Papa Tango operan como Tango Yankee 5 Charlie desde Cotonou hasta el 29 de marzo. La actividad es en las bandas de HF utilizando los modos CW, SSB y FT8. También están activos en satélite QO100, las QSL directa a Foxtrot 5 Radio Alfa Victor. Por último, desde la República de Macedonia del Norte con prefijo Zulu 3 está en el aire Al Delta Juliet 0 Lima Zulu, opera como Zulu 36 Tango hasta el 25 de marzo, las QSL directa a domicilio. Están escuchando En Contacto de Radio Habana, Cuba. Llegamos a usted una vez por semana, los días domingo y lunes, en los siguientes horarios: 9:35, 14:35 UTC, 21:35, 2:35 UTC, 2:35, 7:35 UTC. Pueden escribirnos con sus reportes de recepción vía correo electrónico info.rhc@enet.cu rhc@enet.cu. Repito nuestras direcciones electrónicas: info.rhc@enet.cu rhc@enet.cu. También pueden utilizar nuestra dirección postal. Programa En Contacto, Radio Habana, Cuba,
Apartado postal 6240, La Habana, Cuba. Essa é a sua rádio. Ligada em você. A programação, o que você merece. Este es el Rincón Diexista de Radio Rumanía Internacional. Soy Victoria Sepciu y os invito a compartir juntos informaciones sobre el diexismo y las comunicaciones. Muy buenas noches, queridos amigos, y muchísimas gracias por todo el apoyo y las colaboraciones recibidas. Los temas de hoy. Radio Polonia ha cumplido 88 años en el aire. Polskie Radio. La emisora, inaugurada el 1 de marzo de 1936, forma parte de la red de radio pública de Polonia. Emite programas sobre la evolución nacional y extranjera, la política exterior polaca, la economía, los negocios y la inversión extranjera. Radio Polonia, también conocida como Servicio Exterior de la Radio Polaca, tiene como objetivo proporcionar información objetiva e imparcial sobre Polonia y la postura del país en asuntos internacionales. Informa sobre la evolución de la sociedad polaca, su vida cotidiana y los logros científicos y culturales. El sitio web thennews.pl, parte de Radio Polonia, es un recurso líder en inglés para noticias polacas. Actualizado periódicamente durante todo el día, todos los días, el sitio web cubre asuntos nacionales, exteriores, economía y negocios, cultura, deportes e historia de interés humano. La radio polaca lanzó transmisiones de onda corta en inglés y polaco en 1936. Fueron ininterrumpidas y llegaron hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Después del final de la guerra, en 1945, el canal de onda corta Warszawa 3 reanudó sus transmisiones externas. En 1990, la radio polaca empezó a transmitir en ucraniano, bielorruso, lituano, checo y eslovaco. Luego, en 1994, el servicio externo inició transmisiones diarias en varios idiomas a través de la Red Mundial de Radio. En 2007, el servicio exterior de la radio polaca lanzó su sitio web de noticias, ahora disponible en www.polskieradio.pl. Actualmente, Radio Polonia transmite en polaco y en 5 idiomas extranjeros: inglés, alemán, ruso, ucraniano y bielorruso. Mensajes, comentarios y datos técnicos de nuestros oyentes. Francisco Llerena Vega nos escuchó en Camaná, Arequipa, Perú, y aquí los datos de su último informe de recepción. Fecha 22 de febrero, hora 3 UTC, frecuencia 11.765 kHz, receptor Sony XO D201, antena exterior L invertida, SIMPO 4. Muchas gracias, Francisco, por seguir apoyando nuestra labor. Un gran abrazo y hasta la próxima. Antonio Argolo Silva Neto colabora de nuevo con nosotros desde Jequié, Bahía, Brasil. Nos mandó 3 informes de recepción de los días 26 y 27 de febrero. Recepción regular, marcada por mucho ruido y oscilaciones constantes, escribe este amigo. En varios momentos los problemas afectaron significativamente a la recepción, dificultando la comprensión del programa. Muchas gracias, Antonio, por haber colaborado una vez más con nosotros. Me alegra que te sigan gustando nuestros programas en español. Un fuerte abrazo, amigo, y hasta la próxima.
Juan Carlos Acebal Rafael de Llaranes, Asturias, España, nos envía los datos de su informe realizado el día 29 de febrero, cuando nos escuchó a las 20 horas UTC en 9500 kHz con SINPO 5. La recepción se realizó con un transceptor Expert SAN SDR2DX y usé de antena un dipolo para 40 y 80 metros. Mi ubicación es una zona urbana. La recepción fue muy buena, sin ningún tipo de interferencias, ni atmosféricos, ni fading. Muchas gracias, Juan Carlos. Recibe un cálido saludo en la distancia y será hasta pronto. Alex Costa Oliveira, desde Sao Paulo, Brasil, nos envió los datos de su último informe realizado el día 2 de marzo, cuando escuchó nuestras transmisiones en español a las 0:35, frecuencia de 9630 kHz, SINPO 45544, receptor Bosch LD 243 Plus, antena interior L invertida de 5 metros. Muchas gracias, Alex, un gran abrazo, amigo, y hasta pronto. Juan Carlos Pérez Montero nos mandó los datos de sus informes realizados en Valladolid, España. El primero es del día 2 de marzo, cuando nos escuchó a las 20 horas UTC en 9500 kHz, SINPO 5. Y el segundo es del día 3 de mayo a la misma hora y frecuencia con un SINPO 5544. Receptor usado SDR, SDR Play R, SPDX, programa SDR1, antena ULOP magnética. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber colaborado una vez más con nosotros. Yo también espero que estés bien y que sigues a nuestro lado por mucho tiempo. Un cálido saludo y mis mejores deseos. Hasta la próxima. Jonathan Vélez nos mandó este mensaje. Los escucho desde San Sebastián, Puerto Rico, por mi radio de banda bajas por la frecuencia de 7325 kHz a las 0 horas UTC, una señal muy fuerte sin ningún tipo de ruido. Soy fiel oyente y radioaficionado. Algún día me gustaría visitar su país, ya que he observado imágenes de su país como el castillo de Drácula y sus campos. Muchas gracias, Jonathan, por haber contactado con nosotros y por escucharnos. Espero que nos visites cuanto antes. Te esperaremos aquí en la casa de los oyentes de radio. Bom, amigos, acabamos de ouvir aí parte do programa da Rádio Mena Internacional, o Rincon Diexista, apresentado pela nossa amiga Victoria Sepsio, que sempre tem dado aí aquela atenção a todos nós, rádio ouvintes, que sempre manda aí aquele alô e manda os cartões QSLs para todos nós, rádio escutas e deixistas, ok? Bom, mas vamos mandando um abraço aqui também para o nosso amigo Wesley Ludwig, desde Cacoal, em Rondônia, ok? Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Bom, amigos, o nosso amigo Luiz Tadeu até frisou aqui uma informação, ele está em busca do livro editado pelo nosso amigo Daniel Camporini. Ele escreveu o livro Um Viaje por el Éter e outras histórias de rádio, ok? Quando estive lá em Buenos Aires em 2019, ele estava com esse livro em sua preparação, nos últimos ajustes para mandar para a gráfica e depois editá-lo por completo. Eu não tive a oportunidade de quando estive lá adquirir esse exemplar, ok? Meses depois ele fez aí o lançamento, inclusive um dos nossos amigos deixistas e jornalista aqui da América do Sul, o Luiz Valdeira, desde o Chile, foi lá adquirir um exemplar com ele e visitar a cidade. Então são agora figurinhas caras esse tipo de publicação, ok, amigos? Mas vamos que vamos para frente, que atrás vem gente, já dizia aí o nosso comunicador Chacrinha, o velho guerreiro.
Quem não se comunica, se trumbica, e assim a gente vai seguindo para frente com mais informações importantíssimas, ok? Lembrando que a Rádio Angola está transmitindo 24 horas por dia em 4.950 kHz, okay? Então fiquem aí ligadinhos. A Rádio México também não deixou de transmitir, aliás, a Rádio Educação do México em 6.185 kHz, mas aí com sinal um pouco fraco, não chega aqui 100% no Brasil, mas mais uma vez eu friso que depende da propagação, depende do nosso astro-rei, o Sol, junto com o eixo magnético da Terra, ok, amigos? Não adianta apenas um bom receptor, não adianta também uma excelente antena, se não há aí uma junção do astro-rei Sol, que ajuda na propagação, como também aí o eixo magnético da Terra, que faz com que a propagação seja espetacular, ok? Como ultimamente temos muitas tempestades solares, muitas explosões, e isso tem causado aí muita baixa nas frequências, mas tem momento também que aquelas emissoras que transmitem fundo de poço conseguem chegar com um sinal muito bom. Então, vamos aí, ouvidos atentos para a propagação, ok, amigos? Vamos para frente, deixe-me ver aqui mais uma informação, é que a Rádio França Internacional, ela deixou de transmitir para o Brasil em idioma português, mas transmite aí em vários outros idiomas, na verdade, além do francês, mas em português, mesmo para a África também já não transmite mais via onda curta. Ela deve transmitir aí em FM e AM para parte lá da África, ok? Então, aqui eu estou no shortwave.info, que traz a seguinte informação. A Rádio França Internacional, ela transmite em 3.965 kHz em digital, ok? Em idioma francês, direto de Sudon, lá na França. Então, ela transmite digital em 3.000, isso de 1 às 2 UTC, em 5.930 kHz, também digital, das 20 às 21 a hora UTC, em francês, com aí 500 kW de potência, em 5.945 também digital, de 7 às 8 UTC, em 6.015 também digital, de 2 às 3, de 1 às 2, aliás, de 2 às 3 em 6.015, deixa eu ver o que mais aqui, aliás, a outra frequência, 6.090 kHz, de 1 às 2 UTC, também digital, nesse momento também das 23 a 0 hora UTC, em 6.090 kHz, digital, com 500 kW de potência, em 6.150 kHz, também digital, das 19 às 20 UTC, também tudo em francês, ok, amigos? Já em 7.245 kHz, das 6 às 6h30 UTC, ela transmite também com 500 kW de potência desde Sudon, na França, em idioma Hausa. Em 7.350 kHz, também digital, de 5 às 6 UTC, em francês. Em 7.390 kHz, das 6 às 7, aliás, de 5 às 6 UTC, também em francês, e também transmite de 6 às 7, em 7.390 kHz, também em idioma francês, 9.480 kHz em digital, de 7 às 8 UTC, em 9.650 kHz, das 13 às 14 UTC, em Vietnã, em vietnamita, com 100 kW de potência, em 9.790 kHz, das 4 às 5 UTC, em idioma francês, com 500 kW de potência, também 9.790 kHz, das 5 às 6, em idioma francês, das 6 às 7 também em idioma francês, na mesma frequência, também 9.790 em idioma francês, das 20 às 22 UTC, todos com 500 kW de potência, então chega muito forte por aqui. Em 9.805 kHz, das 6 às 6h30 UTC, em idioma Hausa.
em 11.700 kHz, das 4 às 5 UTC, também das 5 às 6 UTC, das 6 às 7 UTC, das 7 às 8 UTC, tudo em idioma francês, em 11.760 kHz, das 4h30 às 5 UTC, em Swahili, também em idioma Hausa, em 11.760 kHz, das 20 às 20h30 UTC, em 11.790 kHz, digital, de 8 às 9 UTC, em idioma francês, em 11.805 kHz, também digital, de 11 às 12 UTC, em idioma francês, em 11.875 kHz, das 7 às 7h30 UTC, em mandarim, ok? Também em 11.875 kHz, das 7h30 às 8 UTC, em Fulfulde, deve ser algum dialeto, em 11.995 kHz, das 18 às 19 UTC, em idioma francês, com 500 kW de potência, também 11.995 kHz, das 19 às 20 UTC, em idioma francês, também das 20 às 21 horas, em idioma francês, na mesma frequência, também das 21 às 22 UTC, também na mesma frequência de 11.995 kHz. Em 13.640 kHz em digital, de 8 às 9 UTC, em 13.695 kHz, das 7 às 8 UTC, em idioma francês, em 13.740 kHz em francês, em Hausa, das 7 às 7h30 UTC, em 13.740 kHz, das 18 às 19 UTC, também em francês. E só lembrando, amigos, que a Rádio França Internacional ainda manda cartão EQSL, ok? Se vocês mandarem alguma correspondência, vão receber aí adesivos, podem até receber canetas, bonés, alguma coisa da Rádio França Internacional. Eles ainda agraciam os ouvintes que mandam em forma de recepção via tanto e-mail como também por correio postal. Só que o postal fica mais fácil deles mandarem alguns presentinhos. Se mandar só em forma de recepção via e-mail, vai receber o cartão EQSL, ok? Então, amigos, tem várias outras frequências que os amigos podem conferir da Rádio França Internacional. Só digitar lá no shortwave.info, só procurar a Rádio França Internacional e ela vai trazer aí várias informações sobre as transmissões da Rádio França Internacional. Como também os amigos podem verificar na página lá do Desculpe Sem Fronteiras, temos o link direto para a página EIB. Vocês vão lá no espaço EIB, só acessar lá horário e frequência, ou só horário ou só frequência, e só procurar pela Rádio França Internacional, que vocês vão ter aí todos os horários e frequências definidos e respectivamente os seus idiomas e a potência, ok? A maioria das transmissões aqui, a Rádio França Internacional está transmitindo com 500 kW de potência. A mínima é 100, a média é 250 e a máxima é 500 kW de potência, que chega aí estourando em qualquer parte do planeta. Ok, amigos? Então fica aí mais essa dica interessante para todos os amigos amantes das ondas curtas. A Rádio França Internacional começou a transmitir ondas curtas em 1931, inicialmente destinadas às colônias francesas no exterior. No início da Segunda Guerra, as transmissões já iam ao ar em 30 idiomas. Durante a ocupação alemã, os programas foram ao ar por transmissores no Congo, então colônia francesa, e após o término da guerra, muitos programas foram eliminados e outros reduzidos. Em 75, a emissora internacional francesa ganhou o nome atual da Rádio França Internacional. Ela havia transmitido em português para o Brasil com o nome de Voz da França, mas o serviço havia sido suspenso. A Rádio França Internacional retomou seus serviços para a América Latina em 82 e os programas foram transmitidos em ondas curtas até 2001. Atualmente, a Rádio França Internacional mantém 2 programas diários em português para o Brasil, que são transmitidos via satélite e pela internet, ok?
e também com retransmissão por algumas emissoras locais brasileiras. Aliás, brasileiras, né? Emissoras locais brasileiras. Ok, amigos? Então, vamos chegando aí ao final da nossa programação na noite de hoje. O programa Boletim DX teve na sua produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios desse Clube Sem Fronteiras. O programa de hoje foi o de edição número 154, ok, amigos? Então, mais um programa Boletim DX pela nossa Rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Um abençoado fim de semana para todos, que Deus ilumine cada um e respectivamente as suas famílias. Esteve com vocês na produção e apresentação esse amigo que vos fala, DXista, rádio amador, rádio escuta e jornalista Antônio Avelino, direto de Pernambuco para o Brasil e o mundo. Boa noite, amigos. Até o nosso próximo programa. Fui! Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Melhor programação. O que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Melhor programação, o que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Simplesmente diferente.